planejamento, né? Então depois, Aline, que nós conversamos, eu fiz aqui o seu planejamento, tá bom? A sua grade horária semanal baseado na nossa conversa. Então você vai ver que aqui a planilha tem várias abas, tá bom? Então baseado na nossa conversa aqui, que é o seu raio-x aqui, tudo que a gente conversou, né? Baseado no seu horário de trabalho, no tempo que você tem, então eu montei essa grade horária aqui que, né, ela vai ser a grade horária par e ímpar, justamente pelo fato de você trabalhar dia sim, dia não, e aí semanalmente isso vai inverter, tá bom? Mas vai acontecer sempre de forma contínua, conforme eu te falei. Então vamos supor, você vai começar na segunda que você já vai ter chegado do trabalho, né? Você vai chegar, vai fazer aquela revisão ativa, no caso do dia anterior, nesse caso aqui nem vai ter, né? Descansar depois do trabalho, e aí vai começar com português, direito constitucional. Português já te instruí, como você já estudou toda a parte teórica, você vai resolver só provas, tá bom? E aqui 2 horinhas de direito constitucional. Na terça-feira, revisão ativa do dia anterior, depois uma prova de inglês, informática e estatística, aí vai para o trabalho. Chegou na quarta, revisão ativa, tá? Descansa, legislação, matemática, ensino lógico, tá bom? Então, se você ver aqui, a distribuição de tudo isso daqui, né, foi baseado no que eu tinha te explicado, né, quantidade de tópicos, quantidade de questões que eu imagino ter e no seu nível aqui em cada disciplina, a gente determina o grau de importância aqui e baseado nisso a gente determina uma carga desejada aqui para você que vai estudar mais ou menos 30 horas por semana, beleza? Então aqui, ó, português vamos ficar com 2 horinhas, inglês também 2, conhecimento do DF, a princípio a gente não vai focar nele agora, tá? Legislação 2 horinhas, lembrando que, né, a gente planejou mais ou menos 16 semanas, então a gente vai ter aqui 16 semanas para estudar essa quantidade de tópicos. Então, em algumas matérias você vai ter que estudar mais de um tópico por semana, que é o caso aqui de informática, de estabilidade, de estatística, desculpa. E justamente por isso que a gente colocou aqui uma carga horária um pouco maior, tá bom? Então, lembrando que essa carga horária aqui a gente pode ir alterando ela ao longo do caminho, justamente para adequar aí, de repente, a velocidade que você tiver de estudo aí em cada uma das disciplinas, às vezes rende mais numa e menos em outra, tá bom? Então, você sempre vai olhar aqui, tá? Lembrando que aos finais de semana você vai fazer a redação e a revisão semanal. De tempos em tempos a gente também vai fazer alguns simulados, beleza? Então aqui na aba geral é onde a gente tem o edital verticalizado, que é o que você vai utilizar para poder fazer todas as marcações, né, semana a semana dos seus estudos. Então aqui a gente planejou aqui 16 semanas, né, começando a partir de amanhã, dia 7 de outubro. Então no caso da língua portuguesa eu já tinha te falado que vai ser só resolução de provas. Então na semana 1 fez uma prova, vai colocar aqui, né, 16 provas, vai ser uma aqui, depois que concluir uma, e assim a gente vai conseguir aqui, ó, computar, por exemplo, que isso aqui representa 0,8% do edital. Semana a semana a gente vai computando a prova aqui e você vai lançando, tá, as questões aqui. Por exemplo, fez uma provinha lá que tinha 20 questões, você foi acertou 16. Na semana 2 tinha 15 questões, você foi acertou 10, tá bom? Enfim, e aí vai lançando aqui. Não vai ser o caso de videoaula aqui, acredito que você não vai ver. No jeito que for errando, volta para a teoria e revisa tudo, beleza? Inglês da mesma forma, conhecimentos do DF por enquanto a gente não vai focar nisso. Legislação, lei seca, né, conforme eu te sugeri, tentar procurar aí algum colega, alguém que está estudando também, para trocarem questões um com o outro. E as demais matérias é aquela parte de tanto parte teórica quanto a parte de questões, tá? Viu PDF ou lei ou livro, coloca aqui, tá bom? Então, por exemplo, aqui, sei lá, vamos comentar aqui, por exemplo, estatística na semana 1, você foi estudar isso aqui na semana 1, isso aqui é na aula, sei lá, 01 do PDF, do estratégia, do gran curso, do direção, enfim, tá bom? E aí tinha 30 páginas, se for estudou, vamos supor 20 nessa semana 1, aí você viu uma videoaulazinha lá, tinha 16 minutos, beleza, e você também fez 10 questões e acertou 7, tá bom? E essa última coluna aqui é justamente a coluna da revisão ativa, que você vai colocar quantos minutos você demora para revisar ativamente aquele conteúdo, tá bom?
Aqui na aba de controle, né, conforme a gente já tinha mencionado, a gente vai estudar 16 semanas, aqui a gente vai verificar o seu aproveitamento semana a semana e também o controle das revisões semanais e gerais, né, 25, 50, 75 e 100, e também aqui um controle de horas, quantas horas você está estudando semanalmente. Então a gente está planejando 30 horas, né, então quando a gente vem aqui, a gente tem aqui, ó, a carga horária alocada, 2 de português, 2 de inglês e tal, e tal, e tal. Então o ideal é que a gente sempre semanalmente verifique se essas 30 horas foram batidas e cumpridas ou não através aqui dessa tabela. Muita gente usa o aplicativo que chama Provar também para controlar isso, tá? Tanto faz. Toda vez que você fizer uma discursiva, uma redação, você vai colocar aqui o órgão, banca, ano, ou se for um cursinho específico, e colocar o tema, tá? Conforme a gente conversou, semanalmente eu corrijo a sua redação. Quando a gente fizer simulado, a gente vai lançar aqui os simulados, as notas tudo direitinho, tá bom? De tempos em tempos. Aqui é como se fosse um cadernozinho de erros em que você pode colocar aqui, por exemplo, direito penal, né? Aí o assunto, você vai colocar aqui homicídio, por exemplo, aí escreva o erro. Por exemplo, a diferença entre culposo e doloso, que você está errando bastante. E esses errozinhos que você, de tempos em tempos, você vai revisar. Ah, beleza, revisei isso aqui uma vez, depois passa um tempo e revisou de novo, para você ir massificando isso daqui, tá bom? E não errando mais, tá bom? Aqui só para você consultar todo o edital verticalizado, que é a base que a gente tira do edital, tá bom? No mais é isso, tá bom? Ao longo do tempo, né, a gente vai conversando, vai ajustando tudo e vai acompanhando e fazendo qualquer modificação que seja necessária. Beleza? Qualquer dúvida, então, basta entrar em contato comigo. Então é isso, valeu, grande abraço, tamo junto, falou!